Olá, sou Márcia Chaves, sou psicóloga, para aqueles que ainda não me conhecem, e nesse vídeo vamos falar sobre as atribuições do psicólogo. Não tenho aqui a intenção de minimizar o papel desse profissional, pois sabemos que vai muito além do que nós podemos discorrer aqui. Minha intenção é levar informação sobre o papel deste profissional para a sociedade e para o indivíduo de forma pessoal. As atribuições do psicólogo, elas vão muito além do que compreender o indivíduo de forma individual. O psicólogo, ele tanto pode atender no consultório fazendo ali a análise do seu paciente, como ele também pode atuar na escola e dentre várias atividades que ele pode realizar ali, ele pode criar um projeto para erradicar o bullying, levando informação para esses alunos que o bullying pode sim trazer sérios prejuízos mentais a uma pessoa. Ele ainda pode atuar no organizacional, sendo psicólogo no ambiente de trabalho, onde ele pode aplicar testes para avaliar as habilidades, as potencialidades desse candidato a essa vaga, para saber se ele está apto para trabalhar nessa vaga que está sendo oferecida. Ainda nesse ambiente de trabalho, o psicólogo pode identificar possíveis transtornos de depressão em algum funcionário que pode estar surgindo através da pressão no trabalho, ou até identificar em algum funcionário o surgimento de uma síndrome chamada síndrome de burnout, que é uma síndrome que surge ali no ambiente de trabalho em decorrência do estresse do trabalho. Ainda esse profissional pode atuar na formulação científica, na estruturação de leis, para perceber direitos de crianças e idosos que são negligenciados pela família ou de qualquer indivíduo que vive nesse contexto social. Esse profissional pode ser psicólogo hospitalar, de trânsito, jurídico, ser um professor universitário. Onde houver interação social, ali cabe o papel do psicólogo. O mais importante é saber que esse paciente será entendido de forma global, que esse trabalho tem um aspecto de compreender a questão social, filosófica, fenomenológica, psicológica, de toda essa interação da compreensão do ser no mundo. Ainda tem a questão, esse contexto de perceber um indivíduo de forma subjetiva, porque todos nós somos subjetivos, temos uma forma diferenciada do outro de pensar, de agir, de sentir. Ainda percebe o contexto em que essa pessoa tem dentro da família e dentro da sociedade. A Organização Mundial de Saúde, ela define a saúde não apenas como a ausência de doença, mas como um completo bem-estar físico, mental e social. Então você percebe a necessidade de cuidar da saúde mental? Algumas perguntas são feitas para nós, psicólogos, e eu quero discorrer aqui algumas dessas perguntas e tentar ser de uma maneira satisfatória responder essas perguntas. A psicoterapia o que é, afinal de contas? É uma das perguntas. Ela é indicada para tratamento de transtornos mentais e problemas de origem emocional. É uma prática de investigação sustentada pelo conhecimento técnico e teórico que são reconhecidos pela ciência. O campo desses profissionais é atuar no reconhecimento da dor e da insatisfação do indivíduo e deriva de princípios psicológicos com o propósito de diminuir, ou seja, de modificar o comportamento da pessoa, também a sua cognição e as suas emoções. A psicoterapia, ela estuda diferentes abordagens como a humanista, a TCC, a psicanálise, a gestalterapia e muitas outras abordagens que têm estudos teóricos que confirmam a eficácia do tratamento da psicoterapia, pelo menos na maioria das pessoas. E também há estudos que comprovam que essa psicoterapia ela é significativa e tem eficácia na solução de patologias, inclusive superando alguns tratamentos médicos. Essas abordagens todas que foram citadas aqui, muitas outras que estudam o comportamento humano e o indivíduo nesse ambiente social, essas abordagens têm objetivos em comuns,
têm também objetivos específicos e elas conversam entre si, onde esse profissional vai escolher uma dessas abordagens para atuar no ambiente clínico. Dos objetivos comuns que elas têm, eu vou citar alguns aqui, como a motivação desse paciente a ser uma pessoa autônoma. Então, o psicólogo vai motivar esse paciente a ser uma pessoa autônoma, a ser capaz de tomar suas próprias decisões diante dos seus problemas e solucionar esses problemas. Ainda trabalha a incentivar esse paciente a perceber, então, o seu autoconhecimento, a descobrir esse autoconhecimento, quem ele é no mundo. Ainda trabalha para despertar nesse paciente uma consciência de nível maior sobre o seu eu, sobre os seus defeitos, sobre os seus desejos, suas potencialidades e suas responsabilidades. Outra pergunta traga é qual a diferença entre a psicoterapia e a terapia? Bom, vamos falar primeiro da terapia. A terapia é um termo bastante liberal que podemos considerar como sinônimo de trabalho. O termo terapia pode ser aplicado nas mais diversas áreas de trabalho, como por exemplo os fisioterapeutas, as terapias medicinais, as terapias nutricionais. Esses profissionais eles vão fazer cursos específicos para atuar como terapeuta dentro da sua profissão. E eu posso citar algumas dessas terapias, por exemplo, a terapia de Reiki e as terapias medicinais têm o objetivo de minimizar o estresse, diminuir o estresse da pessoa. E tem a terapia que é a holística, que ela concentra-se nas doenças e nos sintomas. Essas terapias, elas ajudam sim, elas complementam esse tratamento da psicoterapia. E elas são importantes também para o tratamento que o indivíduo busca de repente em algumas situações, inclusive algumas delas até trabalham a questão do comportamento, das emoções. Já a psicoterapia, ela remete a um tipo específico de intervenção terapêutica, que é uma intervenção terapêutica destinada aos aspectos psicológicos. Esse é o diferencial. Alguns de nós, profissionais, costumamos usar a palavra terapia no lugar da palavra psicoterapia, até por questão de diminuir a palavra, mas essas palavras elas não são sinônimas. Assim, a psicoterapia, em termos psicológicos, ela vai além da terapia. Ela trabalha transtornos mentais e síndromes mentais. O psicoterapeuta ele tem um trabalho interdisciplinar com diferentes médicos, com os psiquiatras, também com fonoaudiólogos, profissionais da pedagogia. Esses profissionais trabalham de forma interdisciplinar para compreender melhor o diagnóstico do paciente. Eles também podem trocar encaminhamento. O psicólogo pode encaminhar para um desses profissionais, ou um desses profissionais pode encaminhar o paciente para o psicólogo na intenção de buscar, através da avaliação, um melhor diagnóstico para essa patologia. O psicólogo ainda tem um diferencial que ele tem sobre si o poder de trabalhar com os testes psicológicos que avaliam a estrutura desse indivíduo para fazer compreender melhor quem é esse indivíduo e compreender melhor essa avaliação psicológica. Na verdade, esses testes psicológicos ainda não são garantidos por leis que são apenas da área psicológica, mas a CFP tem estudado para garantir isso. Também tem estudado para garantir que haja uma lei que garanta que a psicoterapia seja uma profissão apenas dos psicólogos e psiquiatras. Embora não haja uma lei que ainda garanta isso, de forma ética, o ideal é que sejam esses profissionais a atuar nessa área. Então, assim, tanto psicólogo como médico psiquiatra são os profissionais que vão atuar na área da psicoterapia por uma questão ética, porque são eles quem trabalham com os aspectos psicológicos. Outra pergunta traga também por que meu psicólogo ele fica calado enquanto o psicólogo do meu amigo ele faz interações e até algumas atividades? Eu não vou dizer aqui que o seu psicólogo está agindo mal por ele estar fazendo uma pausa no momento da psicoterapia, porque eu entendo que ele teve o seu estudo, ele tem seu estudo, ele escolheu o seu método e técnica de como ele vai trabalhar e ele com certeza vai saber aplicar isso. No entanto, eu vou deixar bem claro que o silêncio ele é fundamental sim para a psicoterapia.
Esse momento que o psicólogo faz um silêncio, ele é porque o paciente trouxe alguma fala que precisa ter uma reflexão. Então, o paciente precisa fazer uma reflexão sobre essa fala que ele trouxe. De repente, essa fala é uma fala que está contida no seu contexto familiar, que você traz num bate-papo com um amigo, com um colega de trabalho ou até com um estranho na fila do banco. O psicólogo, ele tem a expertise de perceber que essa frase, ela veio do seu inconsciente, que ela está sendo repetida várias vezes aqui no consultório psicológico, inclusive porque ele percebe que nessa fala, ela traz sofrimento e dor. Até por ela estar sendo repetida tantas vezes. Ele percebe o sofrimento que você tem, por isso ele te dá esse tempo, esse silêncio, para que você possa refletir a importância dessa fala. E a partir do momento que você reflete, considera o significado dessa fala, você pode então fazer uma ressignificação e ter uma vivência melhor dentro dessa situação apresentada. Agora, outra questão que a gente precisa colocar aqui, que é muito importante, é por que o paciente está incomodado com essa pausa do psicólogo, com esse silêncio. Será que o paciente está esperando uma resposta pronta do psicólogo? Será que ele espera uma solução para aquela fala que ele trouxe? Na verdade, se ele tem essa expectativa, ele pode se decepcionar, porque o papel do psicólogo não é esse. O papel do psicólogo é te ouvir e agir como um espelho que reflete de volta essa fala através de uma pergunta para que haja essa reflexão. O papel do psicólogo é ser o facilitador nesse processo do autoconhecimento e da resolução dos problemas. Não é ele quem vai resolver o seu problema, ele vai facilitar nesse processo de autocompreensão. Você, então, é o protagonista no processo da psicoterapia e o psicólogo, ele é o coadjuvante, onde o seu papel é ouvir, acolher, intervir, avaliar, orientar, analisar. Então, esse é o papel do psicólogo. Ele vai identificar através da sua fala, da sua voz, da sua expressão verbal ou não verbal, da posição que se você muda na cadeira enquanto está trazendo uma frase que ele considera que é importante para ser analisada. Então, este é o papel do psicólogo, entre outros. O seu papel como paciente é participar das sessões, é participar das atividades, é estar de maneira consciente aqui na sessão e também procurar ser o mais assíduo possível a essas sessões. Por quanto tempo dura uma terapia? Bom, eu não vou dizer para você por quanto tempo vai durar a psicoterapia, porque essa resposta depende de cada paciente. Depende do insight, da compreensão desse processo terapêutico, das mudanças que vão ocorrer aqui. Então, cada paciente é que vai ter o seu momento para encerrar essa sessão, para que esse processo se complete. Mas assim, pode ser que um psicólogo em algum momento vai dar uma margem de tempo para algum tipo de tratamento, pode acontecer isso sim. E para encerrar, eu quero falar para vocês sobre a associação livre, que é uma técnica criada por Freud, justamente essa técnica da fala. E eu trouxe um estudo que é sobre a psicoterapia, a neuroplasticidade e o funcionamento cerebral. Então, nesse estudo de 2021, que é esse bem atual, esse estudo fala que a neuroplasticidade, ela promove, então, mudança no indivíduo, ela promove resultados na aprendizagem do indivíduo. O que seria a neuroplasticidade? Um indivíduo que tem por aí um AVC, por exemplo, pode ser que ele tenha dificuldade de caminhar novamente, de falar novamente, e ele vai precisar ir de fisioterapeuta ou de um fonoaudiólogo para ajudar através de técnicas para que o indivíduo volte a ter essas habilidades. E isso ocorre porque ocorre a neuroplasticidade. Enquanto ele pratica essas técnicas indicadas por esses profissionais, o cérebro vai se conectando, os neurônios vão se conectando, vão trocando informações e vai acontecendo a neuroplasticidade, que é identificar um novo caminho de aprendizagem no cérebro. Não é lindo saber que através da sua fala, no consultório psicológico, até mesmo porque ali existem técnicas e métodos específicos para ouvir essa fala, formas de ouvir diferenciada e de intervir de uma forma diferenciada, de ouvir essa fala, então acontece essa neuroplasticidade e você pode encontrar novos caminhos de aprendizagem. Então, é isso que eu vim deixar aqui. Quero deixar esse vídeo para que você reflita sobre a importância dele. Reflita sobre a importância da psicoterapia e deste profissional para a sociedade
e se existe uma necessidade de você conhecer melhor o trabalho desse profissional, refletir sobre a importância de buscar um profissional como esse. Deixo aqui o meu abraço e até o próximo vídeo.